Fala, meus queridos alunos do Liceu Catarinense Terceirão. Aqui, professor Douglas, Sociologia, com mais uma aulinha online para vocês aí. Hoje, pessoal, a gente vai dar uma continuidade na nossa aula sobre os direitos humanos. Porém, a gente vai focar hoje no Brasil. Direitos humanos no Brasil. Só recapitulando para a gente não esquecer, direitos humanos. O que é isso, professor? Isso é o que nos foi garantido como cidadão lá na Revolução Francesa, isso eu falei na outra aula, e depois a ONU vem e acaba reformulando esse documento depois da Segunda Guerra Mundial, com o direito universal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos isso garantido por lei. O que nos garante, professor, os direitos humanos? Em um país, o que garante os direitos humanos às pessoas, aos cidadãos? É a Constituição. Tá? Então a gente vai ver aqui, eu separei com algumas datas aqui, para a gente discutir cada uma delas, porque esse processo de direitos humanos no Brasil não foi um processo fácil e até hoje a gente sofre um pouco com isso. Né? Não temos assim todo aquele direito que nós deveríamos ter. Por exemplo, já começa com o Brasil Colônia. O que foi o Brasil Colônia? Foi o período ali em que o Brasil, ou Brasil colonial, em que o Brasil foi colônia de Portugal. Então já começou por aí. Né? Nós já começamos sendo censurados por Portugal. Eles que ditavam as regras. Então o processo no Brasil foi mais lento do que na Europa, por exemplo. Na Europa os países já eram independentes, os países já vinham, né, depois da Revolução Francesa, eles já vinham naquela onda revolucionária. O Brasil, esse processo já foi mais lento. Depois de 1822, o que acontece? Alguém lembra? A independência do Brasil. Já não foi fácil também. A gente já viu um pouquinho antes disso, por exemplo, a Inconfidência Mineira. Ontem até foi um feriado, vale ressaltar aqui na aula quem foi um dos principais personagens da Inconfidência Mineira. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, morreu dia 21 de abril pela independência do Brasil. Então assim, a gente já vê um período restrito, um período de censura, um período onde a elite colonial, a elite agrária já começa, eles que têm mais direitos, então a minoria, né, ou a maioria, mas essa maioria não tão favorecida, já não tendo tanto direito assim, vem a Constituição de 1824, com Dom Pedro I, primeiro imperador. A gente vê que essa Constituição não vai beneficiar a classe menos favorecida, tá? Até porque quem ajuda na elaboração, além do imperador, é a Assembleia Constituinte. Então, a gente vê um déficit ali para a classe menos favorecida. Depois, tá? 1937, o que acontece? De novo, né, nós temos, porque aí em 34, eu poderia ter colocado a data aqui de 1934, eu até vou acrescentar aqui, 1934. Por que 1934, professor? Porque em 1930 Getúlio Vargas assume, tá, a presidência do Brasil. Em 34 ele faz uma Constituição. Constituição essa que garante direitos, tá, para os trabalhadores. Ele dá mais direito para o povo, garante direitos principalmente para as mulheres. O sufrágio feminino agora entra na Constituição. O que é o sufrágio, professor? Direito ao voto. Até 1934 as mulheres não tinham nem o direito de votar, de escolher os seus próprios representantes. Então você já começa por aí. Direitos humanos. A mulher não é para todos? Não foi isso que o professor falou na outra aula? Os direitos humanos não são para se estender para todos. Como que a mulher não podia escolher nem o próprio representante do país? Então a gente já vê esse déficit nos direitos humanos no Brasil, já, né, com isso. As mulheres não é uma classe significativa para a sociedade? Muito, gente, tá? Muito. Aí, 37, por que o professor colocou 37 aqui? Porque daí vem o autoritarismo de Getúlio Vargas. Em 34 ele faz essa Constituição voltada para o povo, de cunho para o povo, e depois em 37 aí vem o Estado Novo, que é aquele período ditatorial de Getúlio Vargas, e ele elabora uma nova Constituição, e agora essa Constituição bem autoritária, de cunho autoritário.
Como assim, professor? Lembra que eu falei para vocês, já na aula lá da Era Vargas, que eu falei que até a pena de morte ele coloca nessa nova Constituição. E mais uma vez o povo é censurado. Tá? Depois eu coloquei a data aqui de 1964. O que acontece em 1964? Provavelmente vocês vão saber, porque já estão no terceiro ano do ensino médio, e 64 acontece o golpe militar. E aí sim, esses direitos são mais violados ainda, porque as pessoas perdem o direito de se expressar, crimes cruéis, torturas, tá? Na época da ditadura militar, crimes e torturas essas que agora, né, que estão sendo investigados, algumas já foram julgadas, pessoas condenadas, tá? Por quê? Porque teve um avanço significativo em relação aos direitos humanos. E agora, até esse período aí que foi conturbado da ditadura militar, tem pessoas sendo julgadas até hoje. Tá? Uma mídia censurada, artistas censurados, o povo não tinha direito de se manifestar, o povo não tinha direito de sair às ruas e pedir por direito, que acabava sendo censurado, e era toda aquela tensão, aquele medo que as pessoas tinham e que não podiam exercer o seu direito de cidadão, e não tinha toda essa liberdade e essa questão dos direitos humanos. 88 acaba mudando um pouco isso, tá bom? Porque daí vem a nova Constituição, porque 64 e 85 acaba a ditadura militar, e aí 88 é elaborado uma nova Constituição essa de cunho mais democrático, né? Que daí vem o período da redemocratização do nosso país. E é a última Constituição, tá, pessoal? É a que está em vigor até hoje. É a Constituição de 1988. Essa Constituição, lógico que não está da forma original que foi em 88. Por quê? Porque vai acontecendo as emendas na Constituição, as emendas constitucionais, eles vão reformando, eles vão emendando, tá? E hoje, lógico, é bem maior, tem muito mais aí artigos na nossa Constituição, mas a de 88 foi a última, mas ainda não é a que nós esperamos que fosse. Por quê? Porque em todas essas constituições, em todos esses momentos que eu falei do Brasil, teve pouca participação da classe menos favorecida. Normalmente a classe mais favorecida é quem ajudava na elaboração, e por isso que hoje a gente vê, lógico que é para todos, a lei é para todos, a Constituição é para todos, porém a gente vê aí dois pesos e duas medidas no nosso país, infelizmente, né? A gente vê isso, muitas das vezes os crimes que o pobre comete e que o rico comete, infelizmente são julgados de formas diferenciadas no nosso país, e isso é fato. É só a gente ir para os noticiários, é só a gente ir para a TV, e eu acho que ainda está muito longe de ser garantido esses direitos humanos para todos. Ainda a gente vê negros sofrendo racismo, ainda vemos mulheres sofrendo preconceito na nossa sociedade, ainda vemos as minorias aí, como os homossexuais, como, enfim, sofrendo muito com essa questão dos direitos humanos. Mas se pegarmos ali do Brasil colônia até 1988 e até os dias atuais, já temos um avanço grandioso em relação aos direitos humanos no Brasil. Pessoal, eu quero deixar uma atividade para vocês aqui da apostila, tá? Deixa só o prof abrir aqui. Vou deixar uma atividadezinha para vocês, que está na página, peraí que meu computador tá uma maravilha hoje, gente. Amanheceu assim, empolgado, igual o prof tá empolgadão hoje para dar aula, hein? Gente, aquela energia que eu entrava na sala de aula, eu tô doido para, vamos lá, pessoal, tô doido para isso, tá? Tô doido para que volte logo, tô morrendo de saudade de todos vocês. Um beijão para vocês do terceirão, eu amo essa turma. Vocês sabem que eu amo, que eram meus, né? Ano passado. Pessoal, tá na página... na minha
minha apostila, vou abrir essa página. Eu vou colocar lá na descrição da atividade, no portal, as atividades que serão feitas ali, são as tarefas. Gente, não deixe de fazer as tarefas, tá? Vou lembrar de novo vocês, no próprio campo da atividade ali, tem um íconezinho ali para vocês entregarem essas atividades. Não é no fórum, não são nas mensagens, é na própria atividade. O prof já vai liberar ali para vocês liberarem a tarefa para mim, tá bom? Aquele forte abraço, um beijo no coração e até a próxima aula. Fui!